Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E hoje eu quero falar sobre as últimas palavrinhas que nós lemos no texto, que são nisso pensai. Nisso pensai. Parece tão simples, mas é algo que é feito com uma certa raridade. Não pensar em si, porque nós estamos sempre pensando em alguma coisa. Você nunca vai ter um momento quando você está com a mente totalmente vazia. Dizem os especialistas que até quando a gente dorme, nós estamos pensando, não recordamos, não é nem necessariamente sonhos que eu me refiro, mas a nossa mente está constantemente trabalhando. Então a nossa mente já não para de trabalhar, está sempre pensando em alguma coisa. Então, não é pensar simplesmente em pensar, em ocupar a mente, mas é pensar no sentido que ele fala aqui, nisso. Ele não está dizendo pensai. O apóstolo Paulo falou, nisso pensai. Pensai com foco, pensai com controle. Nossas mentes estão cheias o tempo todo. Nossas mentes estão ocupadas o tempo todo. Mas nem sempre aquilo que nós pensamos é proveitoso, nem sempre aquilo que nós pensamos é ideal. O mundo em que vivemos, ele grita para encher nossas mentes. Ele procura sempre estar colocando pensamentos, colocando ideias, enchendo o meu e o seu pensamento. Então, Deus fala aqui no texto, ele fala, olha, existem certas coisas que você precisa pensar nisso, se esforçar para pensar nisso. E é um esforço. Se nós não controlarmos nossa mente, nós vamos começar a ter pensamentos nocivos, pensamentos prejudiciais. Então Deus fala, nisso pensar, especificamente nisso. E não simplesmente deixe entrar o que entrar, pense no que pensar. Não, temos que ter um conforto, temos que ter um foco para ter esse conforto dos benefícios de seguir a palavra de Deus. Muitas vezes, não é raro, a gente ter sempre algo conectado. Talvez a televisão, que fica ligado no momento que alguém acorda, a primeira pessoa que acorda vai lá, liga a televisão e ela fica ligada o dia inteiro, até a última pessoa for dormir, vai lá e desliga. Qual o problema com isso? Bom, o tempo todo você tem vídeo e áudio entrando, enchendo a casa inteira, e quem estiver em casa está ouvindo aquilo. Ouvindo, por exemplo, notícias. E muitas vezes, deixa eu dar uma dica para você, noticiário não ganha ibope nem faz dinheiro trazendo boas notícias. Pense. Assiste o noticiário e comece a anotar no papelzinho quantas notícias são boas e quantas são ruins. Você vai ver que não tem notícia boa. Por quê? Porque o noticiário está lá para trazer notícia ruim. Infelizmente, antigamente era jornal, né? Mas diz o ditado antigo, o que vem de jornal são as más notícias. Ninguém comprava jornal, hoje ainda fazem jornal, eu nem sei ainda, mas geralmente ninguém tem a sua fonte de notícia do jornal mais. É do rádio, televisão. Aí nós temos a internet, aí nós temos celulares, aí nós temos headphones, aí nós passamos o dia inteiro sendo bombardeados de um jeito ou de outro. Você entra no ônibus, ou tem um motorista ou algum abençoado que comprou um rádio novo e quer dizer para todo mundo e está lá, aquele rádio desse tamanho. Então, o tempo todo, entra numa loja, numa lanchonete, você pega um Uber, pega um táxi, você pega todo canto, toda hora, a cada momento, a nossa mente ela é bombardeada com coisas que tentam encher o nosso pensamento, querendo influenciar o que nós vamos pensar. E Deus fala, nisso pensai. Ou seja, devemos ter um certo foco, um certo controle. Deus se preocupa muito com o que ocorre aqui dentro. Aqui dentro. Deus se preocupa muito com os nossos pensamentos. O quanto que Ele se preocupa com os nossos pensamentos é refletido nas consequências que já houveram a este mundo devido aos pensamentos dos homens. Eu vou ler para vocês Gênesis 6, versículo 5. Isso é logo antes do dilúvio que destruiu todo mundo. Mas em Gênesis 6, versículo 5 fala assim, e viu o Senhor
que a maldade do coração, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aqui fala que, e viu o Senhor a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos do seu coração era só má continuamente. Está vendo aqui ligação entre o pensamento do coração e a maldade que havia no mundo naquela época e que há no mundo hoje? A maldade existia como consequência da maldade dos pensamentos do coração do homem. O motivo que o mundo e o diabo querem influenciar o que nós pensamos é porque o que nós pensamos vai acabar ganhando vida, perna, palavras, ações. Os nossos pensamentos vão influenciar a nossa realidade. E aqui Deus fala, aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama e virtuoso. Nisso pensai. O mundo não está querendo colocar coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama e virtuosas na nossa mente. Muito pelo contrário. Então, Deus está dizendo, esse tipo de coisa aqui que é puro, justo, nisso pensai, nisso enchei a vossa mente. Porque senão, a nossa vida vai ser uma reflexão do que está aqui, do que está aqui. Então Deus se importa. Ele destruiu o mundo. Ele trouxe o dilúvio por causa do quê? Por causa do pensamento, das imaginações do coração do homem. Uma coisa séria. Pensamentos. O que a gente pensa pode trazer destruição e pode também trazer edificação. Depende do que a gente vai pensar. Nossos pensamentos, naturalmente, do jeito que somos, do jeito que nascemos, do homem natural, eles não são pensamentos que estão harmoniosos e sintonizados com os pensamentos de Deus. Isaías 55, versículo 8, diz assim, porque os meus pensamentos, Deus falando, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Mais uma vez, veja a relação entre pensamento e caminho. O que a gente pensa vai determinar o nosso caminho. O que a gente permite habitar aqui na nossa mente vai determinar o caminho que nós andamos. Me mostra alguém que está andando no mau caminho e eu lhe mostro alguém que não está vigiando, controlando, pensando na coisa que deve estar pensando. Está deixando que o mundo, o diabo e a carne encham sua mente e seu coração com as coisas erradas. Que tipo de coisas? Coisas que não são verdadeiras, que não são honestas, que não são justas, que não são puras, que não são amáveis, que não são de boa fama, que não são virtuosas. É a lei de plantar e colher. Você planta coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, virtuosas e louváveis de boa fama, você vai colher coisas assim. Você planta o que não é essas coisas, você vai colher nessas coisas. Então, a equação é muito simples. Por isso que Deus fala aqui, nisso pensai, nisso. Ele não está dizendo pensai, nisso pensai, que tipo de coisa que devemos pensar, então, é muito importante. Então, os pensamentos, como eu acabei de falar, eles vão determinar o nosso caminho. Nossos pensamentos, como sementes, vão dar fruto. Jeremias 6,19. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Deus aqui está falando ao seu povo Israel. O povo de Israel havia rejeitado as palavras de Deus, tinham rejeitado a lei de Deus, e Deus falou o seguinte, eis que eu trarei mal sobre este povo. Por que Deus vai trazer mal? Porque eles estavam com pensamentos maus. Por quê? Estavam rejeitando a palavra e a lei de Deus. Então ele disse, o próprio fruto dos seus pensamentos. Pastor, isso quer dizer que pensamento dá fruto? É o que a Bíblia fala. E Deus fala, por que rejeitaram a minha palavra e minha lei? Eu vou deixar. Mas, veja uma coisa muito mais sutil. E se eles não tivessem rejeitado a palavra de Deus? E se eles não tivessem rejeitado a lei de Deus? Será possível que Deus não traria sobre eles o fruto dos seus pensamentos?
A resposta é sim. A Bíblia fala assim: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa encontrará misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é diferente de graça. Graça é quando Deus nos dá algo que nós merecemos. Quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Por exemplo, salvação. Salvação é pela graça. Nós somos todos pecadores. O que nós merecemos? A morte física e espiritual. Uma eternidade do inferno. Isso é o que nós merecemos, é o que eu mereço, é o que você merece, é o que todo mundo merece, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, isso é o que nós merecemos. Mas na sua graça, Deus fala, eu não vou lhe dar o que você merece. Eu vou dar uma saída, eu vou dar uma solução para o seu pecado, que é Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, como pagamento completo e total dos seus pecados. Vocês não merecem isso, mas eu estou lhe dando através da minha graça. Isso é graça. Misericórdia é diferente. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Graça é quando Deus não dá o que merecemos. Graça é quando Deus dá o que não merecemos. Misericórdia é quando Deus não dá o que merecemos. Por exemplo, o que é alguém que rejeita a palavra de Deus e rejeita a lei de Deus, o que ele merece? Colher o fruto dos seus pensamentos. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Então, por mais que nós protejamos, por mais que nós tentamos, nós nunca vamos ter uma mente, os pensamentos igual a de Deus. Nós não somos Deus. Mas, se nós ao menos não rejeitarmos sua palavra e sua lei, é possível que nós encontremos misericórdia. Aqui a rejeição foi tamanha que Deus falou, eu vou ter que trazer sobre eles o fruto dos seus pensamentos. Se houvesse arrependimento, se houvesse contrição, se houvesse, mas não havia. Vou ser bem franco com vocês, ninguém aqui, eu inclusive, vai ter uma mente perfeitamente 100% assim como Deus gostaria que eu tivesse. Por quê? Porque nós somos humanos, somos falhos, somos caídos. Mas isso não é motivo para meter o pé na jaca. Isso não é motivo para chutar o pau da barraca. Isso não é motivo para dizer, bom, já que eu sou um pecador, então... Não. Nós temos que batalhar a carne, o mundo e o diabo. Nós temos que tentar buscar nos apegarmos a Deus. Nunca o faremos perfeitamente, não nesse corpo. Um dia Deus vai nos dar um corpo novo, em que não haverá mais essa luta. Mas até esse dia, no arrebatamento, nós temos que lutar e batalhar. E sempre estar buscando, se apegando a Deus perfeitamente, não perfeitamente. Mas nós temos que tentar e buscar. O que houve aqui é que Deus viu que os pensamentos deles não estavam nem aí com a palavra dele. Estavam totalmente entregues, totalmente devotos aos deuses pagãos, rejeitaram completamente a lei de Deus e a palavra de Deus. Deus falou, muito bem, vocês plantaram, vão colher. Vão colher. É preciso sintonizar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Como é que se faz isso? Tudo bom? Como é que a gente sintoniza? Como é que a gente harmoniza os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus? Está no texto que nós lemos. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quando nós pensamos nisso, quando nós enchemos nossa mente, nosso coração com a palavra de Deus e os preceitos de Deus, isso vai fazer uma faxina na nossa mente. Jesus falou lá em João capítulo 17, se não me engano, ele falou para os seus, orando para Deus, pelos seus discípulos, apóstolos, ele falou, a tua palavra é a verdade. Devemos ser lavados com a água da palavra. Quando você tem uma coisa suja, você lava aquilo com
com água suja ou com água limpa. Quando nós tomamos banho com água suja ou com água limpa. Quando você lava o alimento antes de cozinhar, você lava com água suja ou com água limpa? Pois bem, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, boa fama, amável, virtuoso e louvável, isso é água limpa. Sabe o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, virtuoso e louvável? A palavra de Deus. E como é que a gente faz essa lavagem? É só sabendo? Não, é fazendo. Fazendo. Tiago falou, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, fé sem obras é morta. Isso se aplica ao que estamos falando hoje. Se a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe que ela é verdadeira, justa, honesta, amável, de boa fama, louvável e virtuosa, mas a gente não vive essas coisas, é como um carro que não anda para frente. Você pode girar o volante para um lado, para o outro, pode mudar de marcha, pode soltar o freio, mas se o motor está desligado, não vai para canto nenhum. Não, mas esse motor aqui é um motor importado da Alemanha, é um motor... Pode ter a potência que for, o tamanho que for, não interessa. Se o motor está desligado, não vai para canto nenhum. A nossa fé, ela vai ser eficaz ao passo que nós andamos no caminho. Nós vimos aqui hoje já que o quê? Que os pensamentos do homem eram refletidos nas suas ações. Que a maldade do homem era resultado dos seus pensamentos, do seu coração, que levou Deus a trazer o dilúvio sobre a terra. Nós lemos aqui que Deus fala, os seus pensamentos não são os meus pensamentos e os seus caminhos não são os meus caminhos. Por quê? Há uma relação entre pensamento e caminho. O nosso pensamento deve ser elevado ao de Deus através da sua palavra e os nossos caminhos devem ser elevados de acordo. Você nunca vai ver alguém que tem os caminhos elevados e os pensamentos aqui embaixo. Você nunca, jamais vai encontrar isso. Porque o pensamento sempre precede, vem antes do caminho. Então primeiro temos que pensar nisso, para depois caminharmos. Então se você quer viver uma vida que é uma vida verdadeira, uma vida honesta, uma vida justa, uma vida pura, uma vida amável, uma vida de boa fama, uma vida virtuosa, uma vida louvável, a primeira coisa a fazer é pensar nessas coisas. Que você vai encontrar aqui, ó, na palavra de Deus. Mas não é só pensar, é deixar que aqueles pensamentos gerem ações. Que determinem os seus caminhos. Então, antes de dar um passo, antes de tomar uma decisão, você vai primeiro pensar de acordo com a palavra de Deus. E quando nós colocamos cada passo que nós damos debaixo da luz da palavra de Deus, aquela luz vai determinar se devemos ir para a esquerda ou para a direita. Ou muitas vezes não devemos fazer nada, ficar quieto. Nem sempre é preciso falar algo, nem sempre é preciso fazer algo. A Bíblia fala, tem hora de falar e tem hora de calar. Tem hora de plantar e tem hora de colher. Tem hora de edificar e tem hora de destruir. Sim, pastor, e como é que eu sei se é para falar, calar, se é para plantar ou colher? Como é que eu sei? Entregue a sua decisão à luz da palavra de Deus. Mas para fazer isso, você precisa conhecer a palavra de Deus. A Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de visão. A própria visão, no contexto usado no Velho Testamento, era conhecimento de saber o que fazer, porque a visão naquela época, o conhecimento de Deus não estava aqui. As pessoas naquela época não tinham isso, eles não tinham isso, a palavra de Deus, não tinham. Então Deus mandava o quê? Deus mandava profetas, mandava pessoas, e ele falava através daquelas pessoas. Por isso que hoje em dia não tem mais profeta. Por quê? Porque nós já temos a palavra completa de Deus, já está tudo aqui. Então, quando falava, o meu povo perece por falta de visão, era falta de conhecimento, de saber se eu vou, se eu fico, esquerda ou direita. Então, o povo não tinha conhecimento e o povo perecia. Por quê? Porque na hora de plantar, eles colhiam. Na hora de andar, eles paravam. Na hora de edificar, eles derrubavam. E estava tudo fora dos pensamentos de Deus. Por quê? Porque não havia
conhecimento. E como é que a gente adquire conhecimento? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Por isso que nossa igreja, tudo que é ensinado nessa igreja, na outra igreja, que é outra igreja, mas é uma igreja irmã, digamos assim, tudo que é pregado, tudo que é ensinado, é devidamente gravado em vídeo, para quê? Para disponibilizar. São milhares de mensagens, centenas de vídeos, para quê? Porque eu não tenho o que fazer, a gente não, temos que fazer assim. É porque a palavra de Deus é que vai trazer conhecimento e direção. Então você não precisa ficar limitado a ouvir a palavra de Deus só dia de culto. Não, você pode ver a palavra de Deus qualquer dia, todo dia. Você pode ler a palavra de Deus, você pode ouvir a palavra de Deus. Hoje temos uma vantagem, nós temos a palavra escrita e nós temos ela também em áudio. Note que a Bíblia não fala, que a Bíblia não está dizendo, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não está falando a fé vem pelo ler. Nada de errado com ler. Mas se você for depender de ouvir, você vai ter que esperar alguém estar lendo para você. Então já existe a Bíblia, essa Bíblia aqui, gravada, de Gênesis, Apocalipse, toda gravadinha em áudio. Às vezes não é conveniente você ler. Vou dar um exemplo. Eu estou dirigindo o carro no meio da rua, eu não vou estar lendo a palavra de Deus, mas eu posso estar ouvindo a palavra de Deus. Está em casa, fazendo os afazeres de casa, você não pode estar lendo, porque você pode estar ouvindo. Deixa a palavra de Deus tocando. É uma forma de você ouvir. Você pode ver as mensagens. Mas através da palavra de Deus, você lendo, você ouvindo, a fé vai vir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé ela vai vir. Você vai ter conhecimento, sabedoria. Você vai poder, então, colocar debaixo da luz. Mas se você não tem luz, porque você não tem conhecimento, porque não lê, não ouve a Bíblia, as mensagens, como é que você tem conhecimento? Você não vai ter conhecimento. E meu povo perece por falta de visão, por falta de conhecimento. Então, todos nós precisamos. Eu não tenho problema nenhum em admitir que durante muitos anos da minha vida, eu demorava 2 horas para ir e voltar do trabalho. 2 horas. Eu pegava um metrô, e era 1 hora de metrô até chegar no centro, para ir para o meu trabalho secular que eu tinha antes de entrar no ministério, e 1 hora depois. Sabe o que eu fazia durante essa 1 hora? Eu ouvia. Naquela época não tinha smartphone, naquela época ainda era fita cassete. Alguém lembra o que é fita cassete? Pois é. Eu lembro dos Walkmans, né? O sonho de consumo, tem um Walkman portátil. Pois é, comprei um daqueles e eu ouvia pelo menos 2 mensagens por dia. Gente, aquilo, você não sabe o que aquilo fez espiritualmente para mim. Agora, selecione bem o que você vai ouvir, porque tem muita mensagem por aí que não vale nada. Não, real é muito já. Tá? Mas entenda, você ouvir a pregação da palavra de Deus, trazendo verdades de Deus, não uma verdade torcida, uma verdade que não vem sendo pregada com poder e sinceridade e verdade. Não, ó, quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, começa por aí. A tua palavra é verdade, ó Deus. E só porque está dizendo, o exemplo que eu sempre dou, já dei, vou dar de novo. O que a Bíblia fala sobre quem não trabalha? Quem não trabalhe, não coma. Então pronto, todo mundo que não trabalha é pecado comer. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas está na Bíblia, pastor. Mas é que está. Você tem que ver o contexto em que foi dito, qual era a situação, para você pegar a verdade. Porque se disser quem não trabalhar não coma, está lá, essas palavras. Quem não trabalhar, não coma. Então, para começar, não tinha ninguém aqui. Porque a gente ia morrer de fome quando a gente era criança. Começa por aí. Então, entenda, só porque a Bíblia está dizendo, você tem que ver o que a Bíblia está dizendo. Ver o contexto. O que disse antes, o que disse depois, para quem está dizendo, por que está dizendo, qual era o contexto. Tudo isso é importante. Não pegar simplesmente aquelas palavras ali, corta aqui, tira e fala, ó, que disse. Não, isso é pretexto para heresia, isso é pretexto
para falso ensino, é pretexto para falso engano. E o mundo, ó, está cheio disso. A Bíblia fala. Semana passada, eu acho, nós falamos sobre que os ministros de Satanás, que Satanás se transfigura num anjo de luz, e os seus ministros se transvestem também como sendo verdadeiros, e não são. Mas eles se transvestem, se transfiguram, fingem, são atores. Então temos que ter cuidado, a Bíblia está avisando. Tá? Temos que ter muito, muito cuidado, que nós deixamos entrar aqui. Temos que cuidar e controlar o que entra, devemos controlar o que nós colocamos. É como fazer uma receita. Você não vai botar na receita, bom, tudo que eu tenho em casa, tudo tem o que em casa? Tem sal, tem açúcar, tem farinha, tem óleo, tem fermento, tem ovo, tem feijão, tem arroz, já sei, joga tudo aqui dentro. Bate tudo e joga no forno. O que vai sair? Eu não sei, mas não vai ser coisa boa. Não, você tem que controlar o que você vai colocar na receita. Não, tá aqui, vai deixar tudo, ou qualquer um que passa, jogar alguma coisa lá dentro, e você, não, controle. Controle. A nossa vida é um bolo. O que vai determinar o bolo são os ingredientes que nós colocamos, e somos nós que colocamos os ingredientes. E esses ingredientes são basicamente aquilo que nós pensamos, o que nós permitimos e colocamos em nossa mente, nos nossos pensamentos. E nós podemos controlar todo pensamento, trazê-lo à sujeição a Cristo. Muitas vezes a gente acha, pessoas dizem que não, mas pensamento não tem um controle. Pensamento, o problema é que a sua mente é igual uma gaiola que está aberta. Qualquer passarinho que entrar, entra. O problema é esse. Alguém, eu esqueci quem foi que falou isso agora, faz muito tempo mesmo, séculos atrás, ele falou assim, eu não posso impedir que passarinhos sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer um ninho no meu cabelo. É verdade, você não pode evitar que um pássaro voe. Agora, se um pássaro pousa na sua cabeça, aí vai se acomodando, vai fazendo um ninho, vai ficando, coloca um ovo, 2, tem cria, pronto, aí peraí. Agora a coisa complicou. Nós temos controle, sim. Mas requer, como tudo na vida, prática. E muitas vezes a gente cai no engano de que não, o pensamento não é perigoso, pensamento não é nocivo, pensamento tem nada a ver com nada. Pensamento é só eu, pensamento não vai ter repercussão nenhuma. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que Deus acha. Então, se a gente continuar nessa história de pensamentos são inofensivos, não dão em nada, e a gente deixa qualquer coisa entrar e ficar, nós temos que aprender. Como pastor, eu vou saber o que fazer? Onde eu vou encontrar forças e recursos para fazer isso? Na palavra de Deus. Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, para nos levar a toda verdade. Além do mais, irmãos, tudo aquilo que for verdadeiro. A primeira coisa na lista, verdadeiro. A verdade liberta. O engano aprisiona. Muito simples. Deus é a verdade e só trabalha com a verdade. O diabo é mentiroso e só trabalha com mentira e com engano. E Deus trabalha tanto com a verdade que mesmo quando a verdade nos ofende. Que verdade? Deus fala, todos vocês são pecadores e todos merecem o inferno. Muita gente quando ouve isso fala, que absurdo! Deus nunca, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa... Está certo. Mas Deus nos ama bastante para nos dizer a verdade, doa o que doer. E se nós aceitarmos a verdade, nós vamos ser libertados. E a verdade sempre traz bom fruto, sempre traz bom pensamento.